Sejam muito bem-vindos ao Arte em Palavras Podcast. Eu sou o André Grafite e hoje estou com uma convidada aqui muito especial. Vamos falar hoje sobre um tema polêmico que é um tabu. Não sei te dizer se é só no Brasil ou no mundo, mas hoje a gente vai ter a honra de entrevistar a Sani. Sani Rodrigues, seja bem-vinda. Me fale um pouquinho mais sobre você, quem é você no momento, Sani. Combinado. Oi, gente, eu sou a Sani, eu tenho 31 anos, sou de Brasília, nasci na Ceilândia com muito orgulho, mas Ceilândia ficou pequena pra mim, então eu precisei de algo maior. Amo, tenho uma relação de amor com a Ceilândia, porque eu nasci e me criei lá, então eu entendo bem do que eu tô falando. E aqui é uma honra, primeiramente, e eu quero dizer que eu trabalho com... Meu Deus. Diversas coisas, né? São muitas coisas, eu trabalho muito, gente, com muitas coisas, mas hoje meu trabalho principal é como terapeuta de relações não monogâmicas e mulheres, principalmente mulheres que passaram por situações de abuso. Então hoje eu atendo essas mulheres, eu atendo casais, eu atendo trisais, eu também sou influencer, enfim, hoje esses são os meus dois principais trabalhos. Muito bom, mas para pessoas que estão chegando agora, que às vezes não conhecem, não sabem, ou quer conhecer um pouquinho mais, saber sobre trisal, e você já teve experiência, né? Tem Sim. experiência sobre o assunto e poderia esclarecer um pouquinho, porque infelizmente é um tabu, né, no Brasil. E explica pra gente o que é o trisal. Então, um trisal é um relacionamento composto por 3 pessoas. Esse relacionamento pode ser aberto ou fechado, porque aí a gente entra na questão da não monogamia. Então, hoje, existem trisais que são monogâmicos e existem trisais que são não monogâmicos. Eu vivenciei um trisal monogâmico durante 4 anos. É engraçado falar um trisal monogâmico, eu sei, mas é para vocês entenderem a linha. Então era um trisal fechado, a gente só se relacionava entre nós 3. Não podia ter pessoas de fora. Então, em linguagem mais simples e comum para pessoas, quando não monogâmico, é como se fosse um trisal com relacionamento aberto. Exato. Basicamente. É isso. E como é que começou assim? Porque, muitas pessoas têm muito interesse em saber, cara, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Como é que rola essa situação de ciúme? Como é que lida? Porque, tipo, você foi casada, é isso? Exato. Casada. Morando 4 anos juntos e durante a pandemia. Que é mais complexo, né? Gente, a gente ficou... Porque a gente não podia trabalhar. Então a gente ficou... Nossa. Porque as esmalterias fecharam todas. Na época eu era dona de esmalterias. Eu tive 8 esmalterias pelo país. Então, sim, também sou empreendedora. Eu esqueci de falar essa parte. E aí a gente estava com 8 unidades. E a projeção antes da pandemia era de ter mais 30 durante o próximo ano. Nossa, interessante. E aí a minha esmalteria levava o nome da minha avó, que é Maria Pimenta. Era uma esmalteria muito fora da caixinha, assim, ela tinha muito minha cara, porque era vermelho com preto, e tinha poltronas que eram, sabe, de veludo vermelho, era muito diferente. Depois eu posso te mostrar uma foto que eu acho que você nem chegou a ver. Nossa, que legal. Eu levei minha essência pra marca, então, cara, ficou muito legal. E aí a gente teve 8 unidades pelo Brasil. E aí veio a pandemia e, cara, a gente não podia sair de casa. E aí que começa tudo, né? E aí éramos nós 3, 24 horas e uma criança, né? Porque... Mas como é que começou a aceitação? Você falou, eu me identifico com o sexo oposto e também com o mesmo sexo. Exato. E primeiro você teve uma conversa. Exato. E aí... Na verdade, eu descobri primeiro que eu era bissexual. Sim. Só que eu descobri durante o meu casamento. E essa experiência de você ter pensado nisso e ter uma conversa aberta para falar,
Como é que você chegou? Falou, bom, eu tenho interesse de a gente... Ou você viu uma revista, ou você viu um vídeo? Como é que foi isso? Não. Eu amei uma mulher e um homem ao mesmo tempo durante 7 anos. Uau. E aí, eu falei, cara, eu consigo fazer isso. Porque tudo que eu falo, eu vivencio, até para falar com mais propriedade. Sim. Não que necessariamente a gente precise disso, mas eu particularmente prefiro. Mas e como é que foi o começo? Aí eu sou sagitariana, eu Nossa. sou livre, e assim, cara, pra mim viver numa gaiola, eu vivi 14 anos. Então assim, foi 14 anos casada com ele, Sim, e nós primeiro. 3 fomos 4 anos. Ah, entendi. Então, uma mulher com relacionamento longo. Longo. Muito longo. Muito longo. E aí a gente, enfim, quando a gente decidiu ter um trisal, foi porque eu não consegui escolher entre ele e a outra menina que eu me relacionei. E aí eles basicamente me colocaram contra a parede, eu tive que fazer uma escolha e eu escolhi ele. Porque os dois são monogâmicos. Então, Eram monogâmicos. Então foi mais fácil. foi mais fácil. Foi. Só que eles eram monogâmicos, mas não eu. Compreendo. E aí eu cheguei num acordo com ele de que eu precisava e eu queria ter um marido e uma mulher. Que eu precisava disso. E aí, ele é homem, a gente, formatou essa ideia, tá? Vai ser fechado, vai ser aberto, como é que vai ser? Porque por ele ser monogâmico e eu ser não monogâmica, ele colocou pra mim que eu teria que escolher uma e ponto, e seríamos nós 3 fechados. E ok, tá tudo bem. E aí escolhemos ela junto, acolhemos ela, só que ela tava passando por uma situação muito difícil na família e tal, então a gente com 1 mês casou com ela. Nossa, foi rápido. Foi muito rápido. É porque primeiro vocês observaram pontos, situações e deixaram bem claro situações. Isso, ele se apaixonou por ela, ele se apaixonou primeiro, e eu me apaixonei logo em seguida. Nossa. E aí deu certo. E aí deu certo. Mesmo, A gente casou não no cartório, porque hoje no Brasil não é permitido. Desde 2018 não é mais permitido as relações múltiplas dentro do cartório, porque eles falaram simplesmente que a gente não existe. Mas antes era permitido? Antes era permitido. Se você pesquisar no Google, vocês vão ver, existiram trisais que conseguiram, e hoje a gente não consegue casar os trisais. A gente não, porque eu não faço mais, enfim, eu faço parte de vários hoje, na verdade. Mas são completamente abertas as relações que eu tenho. E... Nossa, que interessante, eu fico impressionado porque, assim, só pelo fato de você poder casar antes de 2018, mas é muito recente, e como assim? Tá evoluindo, cara, tá regredindo. Exato, tá regredindo, né? Tão perto e tão longe. Mas não faz muito. Não faz sentido, Não faz por isso sentido. que eu vou quebrar a roda. Mas fora do Brasil, assim... Alguns países permitem. Ah, Alguns países permitem, mas assim, cara, é uma coisa que na maioria da metade do mundo não pode. Tiraram esse direito da gente. entendo. Isso é complexo, porque... É muito complexo, porque o Brasil é um país laico. Não faz muito Então sentido. por que influencia? Não faz sentido politicamente, não faz sentido economicamente, porque um trisal são 3 rendas contribuindo, são mais impostos para recolher, 3 pessoas consumindo é muito mais caro do que uma. Então assim, o mundo não está acompanhando o movimento. Então assim, gente, eu quero dizer para vocês, isso pode doer ou não, mas a quantidade de trisais só vai aumentar. Só vai aumentar, porque finalmente o pessoal tá vendo que existe, que é possível. E eu levei isso pra internet. Então eu falei, gente, é isso aqui, ó. Eu criei um perfil onde era um Big Brother, como eles dizem, do meu relacionamento. E eu mostrava a rotina, a gente levando o filho pra escola, a gente em Paris, juntos, a gente... Cara, a gente lavando roupa, a rotina que a gente tinha. E como é que era dividido essa questão de... Porque assim, quando você fala em relacionamento, você fala de... Você está compartilhando espaço, então, querendo ou não, você também compartilha algumas situações igual. Que é difícil de falar, que o brasileiro tem muita dificuldade com o dinheiro. Sim. Isso para pessoas que talvez não tenham conhecimento. Como é que você tinha... Você tem facilidade de poder explicar isso?
Porque é difícil para muitas pessoas. Como é né? dividido as finanças de um trisal? Eram para ser igualmente divididas. Existem alguns trisais que dividem, existem outros trisais que não dividem. Porque eu atendo, né? Eu sou especialista em trisais. E aí eu atendi mais de 3 mil pessoas até hoje. E 3 mil pessoas não, desculpa. Eu fiz mais de 3 mil atendimentos. Certo. Mas eu já atendi muitas pessoas. E eu tenho 100 mil seguidores. E eu interajo com esses seguidores, eu mesma. Então eu escuto muitas histórias, eu compartilho muitas histórias. E aí eles... por exemplo, tem trisal que uma mulher não trabalha. E aí ela vira dependente financeiramente do relacionamento. Que é horrível. Ela ajuda, talvez assim, minha parte vai ajudar com a casa. Exato, exato, que também é um trabalho, só que não é remunerado, né? Infelizmente. Pois é. Você pega situações assim, com frequência? Sim, muita frequência. Porque elas ficam muito dependentes. Elas ficam muito dependentes. E, cara, sem dinheiro a gente não faz nada. É por isso que eu incentivo mulheres a trabalharem, a sempre priorizarem a carreira. Porque, cara, a gente precisa. Se esse relacionamento acabar, você vai fazer o quê? Você vai morar onde? Você vai sustentar como? E também uma coisa que eu observo que, infelizmente, tem a questão, quando você fala que é casada, eu me relaciono, eu sou casada, tal, você se manifesta dessa forma, como é a reação das pessoas? Porque tem os dois lados. Né? Cara, as pessoas bugam. As pessoas bugavam, elas não entendiam. E tinha a questão da gente sair em público juntos. E foi muito tempo pra gente conseguir quebrar isso. Pra gente explicar pras pessoas que a gente era um trisal. Porque às vezes não tinha situação que cabia. Então no começo isso foi muito frustrante pra ela, porque a gente intitulava ela prima, amiga e tal. Só que quando as pessoas viam a forma como a gente se comunicava, elas não acreditavam. Então eu tinha que escolher se era melhor falar a verdade ou se ou a gente tinha que pensar nesse tipo de situação. Nossa, como é que você fez? Eu fiz durante 4 anos. E aí? Você falou assim, falei, gente, a gente é um trisal, assumimos pra internet e foi isso. Vamos com Deus. Porque, querendo ou não, tem preconceito, né? Tem muito preconceito. Muito preconceito. Só que tem muito preconceito porque as pessoas são muito hipócritas. E aí a gente vai entrar agora na parte da monogamia e da não monogamia. Vou dar um exemplo básico. Basicamente, um casal monogâmico que só vem me procurar para terapia porque o homem traiu a mulher. E ele quer que eu coloque na cabeça da mulher dele que ele fez isso porque ele é não monogâmico. Não, ele não é não monogâmico, não. Ele traiu a esposa dele. Isso não tem a ver com ser monogâmico, não. Tem a ver com caráter. Mas aí, no caso, e se a mulher, ela te procura, nesse caso, ou o homem? O homem. O homem me procura. Pra poder, falar assim, tem como você conversar com a minha esposa? Exato. Olha, a gente precisa de terapia juntos. Depende muito. Dos casais monogâmicos que eu atendo, as mulheres me buscam por causa de autoestima, de empoderamento, de empreendimentos, enfim, diversas coisas. Porque eu falo sobre isso tudo na terapia. Eu não pego só a parte da dor da pessoa, eu trabalho com TCC, então eu tô aqui no presente. Então eu estudo todas as áreas da vida da pessoa, para entender como é que tá funcionando. Sim, para poder orientar, e ajudar. Então, a grande maioria dos casais que vem por causa disso. Alguém traiu, na grande maioria, o homem, e ele quer minha ajuda ou para abrir o relacionamento, ou ele quer minha ajuda porque ele quer reconstruir a relação dele com a esposa. Nossa, interessante. E, na maioria dos casos, não sei se as mulheres não aceitam de bom grado, né? Porque, querendo ou não, a cultura do Brasil é muito enraizada. É muito forte. Enraizada. A mulher, aqui no Brasil, a cultura que a gente tem aqui, amor, você tem que casar, ter filhos e construir sua família. Ponto. Sim, é cultural desde... Mas não. Mas e aí, como é que funciona? Como é que você trabalha isso na mente da mulher? Porque, por exemplo, tem uma mulher assistindo agora e ela tem essa curiosidade de saber como é que você falaria para essa pessoa. Vamos falar, não abrir a mente, mas explicar situações assim que, igual você falou, a maioria dos casos de traição são os homens. São os homens. E aí você trabalha na mente dela explicando, quando busca a sua ajuda, no caso, a maioria dos homens, mas também tem mulheres que buscam. Sim. Quando busca mulheres, o homem também, a maioria, a mente é mais fechada. E mais complexa, né? Como é que você lida com isso? Amor, lidando. Pra mim é super simples. Sério.
Já tem experiência. Eu tô nisso. Ajudar, né, orientar. Eu tô nisso há 4 anos. E já teve algum caso assim que você atendeu e com certeza apimentou e melhorou o relacionamento? Com certeza! Todos os meus atendimentos são para melhorar a vida de quem tá me procurando. E aí como foi isso? A pessoa te procurou, falou, olha, aí você faz primeiro o atendimento com um, separado. Exato. Depois com o outro. Exato. Depois juntos. juntos. E aí eu atendo eles juntos e separados. Casais, trisais. Cara, eu tenho uma paciente que eu falo sempre pra ela que ela é incrível, porque ela tem um trisal, são 3 mulheres, aberto, e ainda tem mais 2 que elas se relacionam. São 5 mulheres se relacionando. Tem que saber lidar com isso. Cara, ela é... Imagina, mas a as mulher... 3 foram juntas. Não, ela é um casal primordial, primordial não, é um casal principal. Sim. Aqui são outro casal. E elas, cara, a gente tá em 2024, elas estão em 2100. Porque aí as meninas eram aberto, aí, porque uma é complexo até pra me explicar, vamos lá. A minha paciente chama A. Certo. A A conheceu a B. Só que a B era casada com a C e a D. Entendi, já se relacionavam. Já se relacionavam. Ela chegou depois, essa minha paciente. Então eram 2 casais que se relacionavam entre si, de mulheres, e ela chegou depois. Só que dentro desse casal, formou-se um trisal. Entendi, sim. E aí depois a roda girou e tipo, todo mundo se relacionou. Aí 5. Uau. Só que aí elas foram vendo quem elas queriam e quem elas não queriam. E hoje, basicamente, ela vive atualmente um quadrisal. Não, eu sabia que existia. Um quadrisal, ela vive Uau. um quadrisal. Por quê? Porque ela é casada com uma, ela e a esposa tem um trisal com essa outra, e ela tem uma outra que fazia parte, lembra? Do Sim. outro, que ela se relaciona, que mora longe, mas ela também se relaciona. E ela faz manutenção, ela consegue fazer manutenção de todos esses relacionamentos. E, cara, ela é uma mulher que trabalha, assim, num nível que eu sou fã dela. Inclusive, amor, eu aprendo muito com você, você sabe, eu sempre te falo isso. Ah, muito interessante, porque para lidar... Boa. Tem uma namorada, a gente se dá bem, é difícil. Sim. Assim, ele fala, pô, você se relaciona com pessoas, tem que lidar com situações todos os dias, tá? Agora você... Eu fico tentando imaginar, 4 relacionamentos, 5 pessoas se relacionando juntas. É loucura até pra mim. Que eu tô te falando, eu tô em 2024, elas estão em 2100. Mas eu consigo, né? Gente. São elas estão felizes, felizes do jeito delas. E assim, ela se importa tanto ao ponto de querer saber mais sobre isso. Porque ela virou não monogâmica agora. E ela acabou de... Ela falou, Sani, eu tô te procurando porque eu preciso de ajuda pra entender o que tá acontecendo. Porque ela simplesmente não foi uma coisa que ela escolheu, que nem aconteceu com a gente. A vida pegou ela e jogou lá no meio disso tudo, coitada. Uau. Mas elas pensam conviver indiretamente, mas agora diretamente juntas no mesmo convívio. Não, também? é impossível. É impossível, Tá. é impossível. É porque essa é uma questão que fica mais complexa. Se né? morassem todas juntas, não funcionaria. Não funcionaria. Mas Então elas moram separadas. Ela mora hoje, ela é casada. Todas moram separadas, então. 2 estão juntas. 2 moram juntas e a outra mora em outro estado. E elas moram todas em estados diferentes. Nossa. Cara, é uma manutenção, é um rolê, é um trabalho. É um trabalho pra organizar isso. E eu trabalho bem diferente, né? E recentemente, igual você falou, que a tendência é... A tendência é só aumentar. É só aumentar. Por quê? Porque pra gente estar numa relação, pra mim é assim que funciona. Eu tenho que estar com você porque eu quero estar com você. Ponto. É correto. Mas eu fico imaginando, porque, por exemplo, o seu caso foi diferente. Sim. Você já se relacionava há 14 anos. Sim. Aí entrou outra pessoa. Exato. E aí vocês formaram Um trisal durante 4 anos. Os pontos positivos. Cara, é muito bom você ter 2 pessoas pra amar. Pra se relacionar. Pra se relacionar, pra você contar, pra você desabar, pra você viver. Sabe? Porque assim, quando é um, eu falo, essa é a vantagem do trisal. Quando é um, você se relaciona com um, você briga com um, acabou, amor. Você se vira sozinho ali e vai.
Quando você tem dois, não. Porque um sempre tá ali intermediando. Então nessa parte era mais fácil. Mas ao mesmo tempo também é muito cansativo, os três. Porque cada um tem que ser essa parte 1 hora. Pra conciliar, pra manutenção funcionar. Com certeza. Entende? Então é trabalhoso. Trabalhoso, complicado. Mas eu até postei hoje nas minhas redes sobre isso. Cara, se eu viveria de novo, me perguntaram assim, você sente falta do seu trisal? De viver um trisal? Eu não sinto falta do trisal que eu vivi. Convivendo juntos. Convivendo juntos, não. Hoje eu não sinto mais. Certo. Mas eu tive a melhor experiência que eu podia proporcionar. Foi muito bom, Realmente foi muito bom, mas também acabou. Porque tudo que é bom também pode acabar. Sim. As pessoas acham que não, que relacionamento tem que ser perpétuo. Então assim, cara, quando acabou meu relacionamento, pra eu explicar isso para as pessoas que existe vida após relacionamentos, que a gente se reergue depois de um relacionamento, que existem outras pessoas pra você amar quando você acaba uma relação, as pessoas não entendem. Elas acham que tem que morrer ali, junto com a relação. É porque é algo novo, né? As pessoas não estão habituadas. Principalmente família. Como é que, por exemplo, o homem chegou e falou pra mãe dele, pro pai dele, tô casado com 2 mulheres. Então, como a gente já, foi uma coisa que foi planejada, a gente anunciou antes. A gente falou, a gente tá buscando uma pessoa pra fazer trisal e logo vocês vão conhecer. As pessoas só não imaginavam que seriam tão rápido. Então assim, a família, como é que foi a forma de lidar? Péssima. Esse é o ponto. Até hoje eu carrego resquícios disso, assim, foi péssima, a receptividade foi péssima, as pessoas não queriam entender, elas queriam julgar, ponto. E aí, isso é um obstáculo, né? É um obstáculo. É por isso que muitas pessoas vivem trisal e não se assumem. Então tem isso. Tem muito isso. Existem muitos trisais mesmo, que são trisais que as pessoas convivem, que as pessoas, que o pessoal fala assim, eu tive um trisal, mas era aberto só pra ele. Não, amor, desculpa, isso não é um trisal. Isso não é um trisal. Ele te desrespeitou. Isso não tem a ver com ser trisal ou não. Tecnicamente é um relacionamento entre 3 pessoas. Sim. Mas só 2 estavam cientes, a outra não. Isso é muito forte, né? E pra quem não sabe, ela também... ela é mãe, né? Você é mãe. Eu sou mãe. Eu tenho um filho lindo de 7 anos, que foi fruto disso tudo. E, cara, explicar isso pro meu filho foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, como é que você lidou com isso? Porque esse é um assunto muito delicado. Mas ele é uma criança inteligentíssima. Ele é fora da curva, eu te falei, você tem que conhecer ele. Ele falou assim, um dia, ele me viu com ela foi morar com a gente, eu expliquei pra ele, vai vir uma pessoa morar com a gente, ponto. E aí um dia ele viu eu dando um selinho nela. E aí ele pegou e virou pra mim e falou assim, mãe, ele tinha 3 para 4 anos na época. E ele virou pra mim e falou assim, mãe, você namora a tia? Sim, sim. Aí eu peguei e falei, sim. Aí ele falou, e meu pai também namora ela? E eu falei, sim. Aí ele falou, então tá bom. E saiu, e foi viver a vida dele, gente, feliz, não teve conversa, foi só isso. Ele só queria entender o que estava acontecendo, eu expliquei, ponto. E aí teve o casamento, e ele levou as alianças. Nossa. Então foi muito lindo, cara, foi lindo. O dia do casamento foi um dia lindo. Porque foi muito emocionante pra mim, porque no meu primeiro casamento com ele, a gente não chegou a ter o casamento em si, de se vestir de branco e de ter isso, porque a gente era muito novo. Eu me casei com ele aos 16 anos e a gente nunca tinha priorizado isso. E quando ela entrou, a gente pediu ela em casamento, foi muito rápido. E a gente foi obrigada a casar muito rápido, igual eu te falei, foi uma escolha. A gente escolheu se casar tão rápido. E aí, só que eu organizei isso. E para ela se sentir incluída dentro da relação, porque tinha toda a parte que eu vivenciei com ele, a gente escolheu o dia que era o nosso aniversário de namoro. Para ressignificar essa data para ela. E pra gente também. Então, a partir desse dia, cara, a gente tá casado. Ponto. A gente não pode fazer isso de forma legal, né? Assinar ali, mas isso aqui é um casamento. E aí foi e aconteceu. E aconteceu, eu fiz uma live, eu alcancei, 300 mil pessoas assistiram o casamento. Uau. André, foi lindo, foi um dia lindo, foi um dia lindo, porque a gente pegou um lugar que é um restaurante aqui de Brasília, maravilhoso. Posso falar o nome? Pode.
Gente, fica no Espaço Aroeira, Vamos lá no almoçar. lago, vamos almoçar lá. Cara, a gente vai almoçar lá, a gente vai almoçar lá. A comida é muito boa. E lá é um espaço lindíssimo, cheio de árvores. É encantador o lugar. E a comida era sensacional. E eu perguntei pra ela se eu podia celebrar meu casamento lá. E ela amou a história. Ela abraçou mesmo. Só que assim, cara, a gente não tinha recurso. Como é que casa sem recurso? Mas eu queria tanto que eu tive tudo que eu podia ter. E entrou de novo de branco. De branco, entrou as duas de branco. Primeiro entrei eu, depois ele entrou, depois entrou ela, depois... ele entrou, depois eu, depois ela. Uau. E foi lindo, assim, porque assim, o Miguel tava lá, igual eu te falei, tinham pessoas que me amam. E foi muito bom também. E me apoiaram. Essa felicidade. Cara, quem celebrou meu casamento foi a Kátia Damasceno. Que pra quem não conhece, é uma sexóloga famosíssima. Gente, ela é a melhor do mundo. Do mundo, né? Ela é a melhor sexóloga do mundo. E a Kátia é muito minha amiga. A gente é amiga há mais de 15 anos. Amiga. Ela foi Ela celebrou meu casamento. Ela foi minha padre. Uau. Então não foi só um casamento, né? Foi um acontecimento. Foi muito legal. Cara, Por isso que eu tô te falando. Foi um dia muito legal. especial. E ela chorou e ela falou que ela tava lá falando em nome do amor. E a Kátia, ela tem muito essa questão do amor também. Eu acho que é isso que conecta a gente, é o amor mesmo. Porque eu falei pra ela, amiga, eu não poderia escolher outra pessoa pra celebrar essa relação se não for você. E aconteceu. E aconteceu, porque ela me ama ao ponto dela não me julgar. E ela entendeu, eu falei, amiga, vamos fazer acontecer isso aí. E cara, eu joguei pro universo que era isso que eu queria. O universo me deu tudo, vestido de noiva, roupa pra ele, roupa pras crianças, um espaço, tudo. E a celebração. E a celebração, Que é tudo, isso. foi tudo, o universo me deu tudo. Gente, eu acredito muito em universo, em lei da atração. O universo pra mim é Deus, ponto. Porque o pessoal pergunta muito questão de religião. Sim. Então, de religião, pra mim, eu sou filho de Deus, ponto. Acabou. Eu não me limito a religiões. Gente, na verdade, eu não me limito pra nada. Bom, De forma boa, você tá porque... evoluindo, né? Exato. A evolução é constante. É isso. Eu acredito que tem que evoluir, né? E tem que ser feliz. E tem que ser feliz, é isso. A gente tem que viver, a gente tem que poder viver e ser feliz. E você, cara, eu quero ter um trisal, beleza? Mas as pessoas, o que vai custar? As pessoas vão achar o quê? E você tem que parar pra pensar tudo isso. É um trabalho que uma pessoa que vive uma relação convencional não precisa ter. É só você assumir E pronto. e pronto. Mas as pessoas têm esse medo, né, do preconceito. Elas têm muito medo Muito medo. do julgamento. O julgamento das pessoas, porque você mora num país da cultura. Exato. Porque todo mundo fala, Brasil é um país muito aberto, mas Sim. nem tanto, né? Exato. Porque você, na prática, é diferente. É por isso que ele vai ficar pequeno pra mim. É isso mesmo, tem que sempre pensar assim e agir, né? Porque É ele importante. tá pequeno, assim, já nessa questão. E na Europa é muito comum a não monogamia. É muito comum. Então, assim, cara, a gente foi pra Paris e lá as pessoas cagavam pra gente, literalmente. Tipo assim, ninguém tava nem aí, amor. Um trisal, ok. E aí? Que é comum, que É comum. E eu atendo muitos pacientes que moram fora. Fora do país porque elas querem entender isso, porque lá é super normal, as pessoas já vivem assim. Uhum. Na Europa e em outros países. Exato, em outros países também. Então, pra elas isso é normal, mas pra quem é brasileiro e mora fora, isso não é normal. É por isso que eu vou acabar, que eu te falei. Porque, cara, a gente tem que fazer tudo funcionar. Sim, eu concordo, porque você tá... Importante você estar feliz, você tá atendendo. Exato. Você tá fazendo... Eu tô muito feliz. E tá fazendo outras pessoas felizes E tô fazendo também. outras pessoas felizes. É isso, eu tô ajudando as pessoas na construção delas nesse processo. Porque a gente fala que é tabu e tudo, mas você vê que, nossa, nas redes sociais é impressionante. Porque é tanta gente comentando e apoiando. Cara, as pessoas, hoje, o que eu tava te falando, 100 mil pessoas me acompanham por mês hoje, só no orgânico. Metade me segue, metade não me segue. Por quê? Porque essa metade não me segue porque tem medo. Porque me seguir significa que de alguma forma eu tô influenciando essa pessoa. É por isso que eu criei uma comunidade. Porque eu posso cuidar de quem tá comigo, me segue ali todo dia, e de quem não pode me seguir. A comunidade vai abranger todo mundo. Eu pensei em todas as pessoas. E como funciona essa comunidade? Ela é feita através da rede social? É um aplicativo. É um aplicativo
chama Com Afetos by Sunny, e lá as pessoas podem ser o que elas quiserem, quem elas quiserem. E como é que elas fazem para poder entrar em contato com você, para poder... Por exemplo, ela te encontra como? Então, hoje meu Instagram é Sunny, S-A-N-N-Y, com afetos. E lá no meu Instagram tem tudo. O meu TikTok é igual, Sunny com afetos. Meu YouTube é igual, Sunny com afetos. E eu falo sobre tudo isso e muito mais lá nas minhas redes. E vamos falar também sobre o documentário, né? Que está passando um documentário interessantíssimo. Me fala um pouquinho sobre esse projeto. Sim. Então, quando a gente ainda estava junto no nosso relacionamento, a gente gravou um documentário para Globo Play que chama Amores Livres. Esse documentário teve a primeira edição e a gente vai sair na segunda edição, que estreia em setembro. Então lá eu ainda estava vivenciando aquele relacionamento, vocês vão ver, e aí no final a gente teve que alterar, né? Porque a relação acabou. Então a gente alterou o final da forma mais respeitosa possível. Eu acho que no documentário as pessoas vão conseguir entender bem o que eu tô falando. Mas quem quiser ver também como eu vivenciei isso, no meu Instagram, nos meus links, tem uma entrevista que eu fiz, que eu participei. Na verdade não foi uma entrevista, foi um podcast, um programa do YouTube, da Carol Conká com a Marcela Metroguama. E foi nós três e a Regina Navarro, que hoje é a gigante, assim, nesse mundo não monogâmico aqui no Brasil. Eu sou fãzaça da Regina. Então, eu tava ali com ela, falando sobre isso. Uau! Foi uma experiência maravilhosa. Porque você pôde também se expressar, mostrar... E eu expliquei isso pra Marcela e pra Carol Conká também. Cara, foi muito bom fazer isso. Cara, que interessante. Foi muito bom. Então vai sair em setembro. Esse documentário que eu tô falando, onde a gente vivia o trisal, sai em setembro. E chama Amores Livres, vai estrear no Globoplay. Perfeito. Nossa, eu tô impressionado porque, assim, além de ser um tabu, Sim. é um assunto polêmico, Sim. é um assunto complicado, delicado e complexo, mas estamos aqui conversando para poder explicar, esclarecer. Ajudar vocês a se entenderem com isso. E explica para pessoas que você atende, não só... Você é especialista mais em casais. Eu sou especialista em relacionamento. Relacionamentos. Então, independente do relacionamento que você escolheu, desde que esteja dentro da lei, eu vou te atender. Certo. E para pessoa que quer te encontrar para poder marcar, é uma consulta. Sim. Uma consulta, né? Como é uma sessão. Uma sessão, como ela te encontra nas redes sociais. Terapia com Sunny. Terapia normal com o Sunny SA2NY. Lá tem o link da minha agenda, as pessoas podem entrar em contato e marcar uma sessão comigo. Pronto. E antes da gente finalizar, eu queria que você falasse para as pessoas que têm curiosidades, ou querem entrar para esse mundo, quer ser mais feliz, o que você indicaria, o que você falaria para essas pessoas. Uma pessoa que quer entrar para um trisal e tem preconceito, ou tem vergonha, o que você indicaria? Cara, primeiro estude sobre o assunto, veja se aquilo realmente é o que você quer, porque tem muita gente que vem confusa. Às vezes a pessoa só quer homenagem, e homenagem, pra quem não sabe, é um sexo a três, basicamente, a palavra é essa. E a pessoa, ela vem querendo sexo, mas ela acha que quer um trisal, porque trisal, eles estão falando, porque trisal tá na moda, não sei o quê. Não, não é, amor, não tá na moda. Trisais sempre existiram. O primeiro trisal tem um filme que chama O Professor Marston e as Mulheres Maravilha. Então o William Marston, você conhece? Sim. O inventor da Mulher Maravilha. Sim, sim. Ele criou a Mulher Maravilha baseado nas duas no relacionamento. Você precisa ver o filme. E a história é real, eles ficaram juntos até a morte. Ele morreu com 55 anos. As duas ficaram juntas na velhice, eles tiveram família, só que eles viveram isso tudo lá nos anos 30. Uau! Incrível. Cara, é um filme sensacional, ele explica de forma perfeita como é que funciona um trisal. Nossa, eu não conhecia essa história, né? E eles se conheceram bem na época da faculdade, que ela tinha a esposa, Elizabeth. A Elizabeth, gente, ela era inteligentíssima, só que naquela época mulheres não tinham poder. Então sempre ele ganhava os prêmios dentro da área deles. E ela fazia a mesma coisa que ele, mas por ela ser mulher, ela era punida. Uau!
Deixa eu ver, o tanto que é complexo. É muito complexo, são muitas esferas, assim. Mas, cara, eles viveram o trisal deles da forma deles, criaram família, tiveram filhos, criaram uma Mulher Maravilha, que, cara, é a Mulher Maravilha, inspirada, que tá aí até hoje. Não sabia dessa, não sabia. Foi o primeiro trisal que fez história. Uau. E as pessoas nem sabem disso. Cultura. Cultura. E as pessoas nem sabem disso. Então, assim, gente, se William Marston, pra quem não conhece, pesquisem pra vocês saberem quem foi, tudo que ele criou e com tudo que ele fez, eles viveram no trisal durante muitos anos. Uau. Essa eu não sabia, mas fica a dica. E quem quiser comentar aí embaixo, pode ficar à vontade aí, pode. Por favor, vocês podem comentar o que vocês quiserem. Não trabalhamos com julgamentos, dê sua opinião. Eu gosto de ouvir pessoas, se você pensa diferente de mim, me fala, me explica por que você pensa diferente, que eu vou sempre te respeitar. A verdade é essa. Boa. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Episódio diferenciado. Polêmico. Queria muito agradecer a nossa convidada Sani e agradeço a todos que assistiram até agora. Até o próximo episódio, porque tem mais novidade por aí. Um grande abraço a todos e até mais. Obrigada, gente.